24 coelhos europeus. Este foi o número exato de animais libertados na natureza australiana durante o século XIX, desencadeando um desequilíbrio ecológico que quase devastou um continente completo. Por que uma espécie tão pequena conseguiu causar uma destruição de tamanha magnitude em um ecossistema isolado? Aparentemente não é complexo entender o crescimento populacional, mas na prática, a ausência de predadores naturais transformou os animais em uma praga biológica sem precedentes. Exatamente 100 anos depois desse evento, a China mobilizou 1.200.000 desses mesmos animais para executar uma estratégia ambiental inesperada, visando a recuperação planetária. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como uma praga biológica se converteu no componente central de uma estrutura econômica avaliada em 10 bilhões de dólares. O equipamento gradualmente integra esses elementos em uma cadeia produtiva que se conecta visualmente a uma construção monumental, assemelhando-se a um cavalo gigante composto por vidro e silício, cuja escala permite a observação direta a partir do espaço. Mas isso é apenas o começo. A engenharia contemporânea atua na conversão sistemática do caos ambiental em uma estrutura de ordem industrial rigorosa. 41% da superfície terrestre global é atualmente classificada como deserto. Esse dado representa quase a metade da extensão de terra do planeta, caracterizando-se como áreas de solo biologicamente inativo. Outros 40% do território mundial enfrentam a ameaça direta de desertificação, com a areia avançando sobre zonas produtivas. Tudo só se complica. Enquanto esforços globais se concentram na preservação das florestas remanescentes, uma crise silenciosa e persistente atinge o território chinês de forma severa. Vê-se como 27,4% de toda a extensão territorial daquela região sofre com os efeitos da degradação do solo. As lâminas da indústria agora operam para reverter esse cenário através de métodos de engenharia de larga escala. O mapeamento geográfico revela a urgência de intervenções técnicas onde o deserto antes avançava sem resistência. Transição para o próximo nível. O fluxo de recursos e tecnologia segue adiante pela cadeia de produção de forma contínua. 2.700.000 quilômetros quadrados. Essa é a extensão aproximada do território chinês que sucumbiu ao processo de desertificação. Por que uma área equivalente a quase 4 vezes o tamanho do estado norte-americano do Texas se transformou em um terreno estéril? Aparentemente, a expansão das areias poderia ser contida por barreiras naturais, mas na prática, a degradação ambiental avançou de forma implacável sobre as províncias vizinhas, tornando a recuperação do solo uma tarefa de engenharia extrema. O deserto de Kubuki atua como o epicentro deste fenômeno geológico de grande escala. Pode-se notar como as dunas se movem sob a força de correntes de ar constantes, criando um ambiente onde a sobrevivência biológica é sistematicamente desafiada pelas condições atmosféricas. Mas isso é apenas o começo. O ciclo das estações neste local impõe variações térmicas que testam os limites de qualquer estrutura ou organismo presente na região. Vê-se como o cenário se transforma drasticamente durante os meses de inverno, quando o termômetro desce para marcas inferiores a 20 graus Celsius negativos. O vento sopra em velocidades elevadas, agindo de forma semelhante a uma turbina industrial que projeta partículas de areia contra a superfície de maneira abrasiva. O processo está apenas ganhando velocidade. A dinâmica climática é tão severa que a erosão eólica molda o relevo em intervalos de tempo reduzidos. À primeira vista, o frio extremo parece ser o maior obstáculo, mas na prática, o verão impõe um estresse térmico igualmente destrutivo. O solo atinge temperaturas elevadas sob a radiação solar direta, resultando em uma dessecação profunda que elimina qualquer traço residual de umidade na camada superficial. Depois, fica mais complexo. A alternância entre o congelamento invernal e o calor abrasador estival fragmenta a estrutura geológica, consolidando o estado de deserto absoluto.
O equipamento de monitoramento registra as flutuações constantes, enquanto a areia se deita em camada uniforme sobre as antigas áreas produtivas. A natureza mantém seu curso de transformação, onde o clima extremo dita o ritmo da paisagem. O material sedimentar continua sua movimentação lenta pelas cristas das dunas. 20 milhões de toneladas de alimentos eram perdidas anualmente para o avanço implacável das dunas de areia. Por que um desastre de tamanha magnitude ocorreu em uma região historicamente fértil? Registros antigos descrevem esta área como um território próspero, composto por aldeias estruturadas, rios perenes e pastagens verdes. Mas o equilíbrio ecológico rompeu-se de forma abrupta, resultando em ventos de maior intensidade e na completa desaparição da vegetação rasteira, o que permitiu que a areia iniciasse um movimento migratório constante. À primeira vista, o avanço do deserto parece um fenômeno incontrolável da natureza, mas na prática, ele se tornou uma ameaça física direta às habitações locais. O deserto de Kubuki expandiu-se por mais de 40 quilômetros em direção ao leste no curto período de apenas algumas décadas. Pode-se notar como dunas gigantescas, atingindo 60 metros de altura, o equivalente exato a um edifício de 20 andares, avançaram sobre as propriedades rurais e a malha rodoviária. O equipamento gradualmente foi sendo soterrado, enquanto as quintas desapareciam sob camadas densas de sedimentos áridos. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como a poeira assenta lentamente sobre os campos, configurando uma catástrofe em velocidade reduzida que afetava a segurança alimentar. O governo implementou uma série de medidas técnicas rigorosas para conter a degradação. Perfuraram-se poços de grande profundidade para acessar lençóis freáticos e estabeleceu-se a proibição total do pastoreio de gado para preservar a cobertura vegetal remanescente. Barreiras físicas foram plantadas em linhas extensas para tentar quebrar a força do vento. Entretanto, o deserto continuava a sua progressão, colocando em risco a subsistência de 400 milhões de pessoas que habitam o norte da China. Tudo só se complica quando as soluções convencionais falham diante da escala do problema. Neste cenário de crise iminente, surgiu uma proposta que muitos classificaram como desprovida de lógica técnica. Entre as nuvens constantes de poeira e areia, encontrava-se Wang Wenbiang, um professor de perfil discreto. Ele não possuía grandes recursos financeiros ou reconhecimento acadêmico internacional, mas mantinha uma rotina de trabalho rigorosa. Diariamente, ele operava sua bicicleta para percorrer quase 10 quilômetros através do terreno instável e arenoso para alcançar a unidade de ensino. A câmera desliza ao longo da trilha difícil, onde a bicicleta frequentemente ficava presa, devido à densidade das dunas. Havia períodos em que as rajadas de vento sopravam com tamanha violência que o deslocamento se tornava quase impossível. O metal da estrutura sofria com o atrito constante dos grãos de areia, enquanto o professor mantinha seu curso em direção à sala de aula. O processo de resistência local contra a desertificação estava apenas ganhando velocidade. O material coletado por suas observações diárias formaria a base para uma nova abordagem. Assim termina uma das etapas preliminares da luta contra a expansão das dunas. 30 anos de trabalho ininterrupto foram necessários para que Wang Wenbiao e sua equipe de operários plantassem mais de 200 milhões de árvores no deserto de Kubuki. Por que investir décadas em um ambiente onde a areia se desloca com a mesma fluidez da água e a umidade é quase inexistente? A resposta reside na necessidade de transformar o deserto em um ativo econômico rentável, revertendo um cenário onde a areia atingia a altura das janelas e obstruía os pulmões dos habitantes locais. Em 1988, utilizando economias pessoais e recursos financeiros emprestados, iniciou-se o processo técnico de converter solo estéril em terra biologicamente ativa. A logística de plantio em um terreno instável exigia uma abordagem mecânica simplificada, porém eficaz. À primeira vista, a escolha do salgueiro parece comum, mas na prática, essa espécie atua como uma ferramenta de engenharia biológica devido à sua estrutura radicular única. As raízes dessa árvore não se expandem apenas de forma lateral na superfície. Elas operam como brocas industriais de alta precisão, mergulhando verticalmente por mais de 90 metros de profundidade
em busca de lençóis freáticos. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como essas raízes funcionam como âncoras estruturais vivas, travando a movimentação das dunas e estabilizando o solo sob o peso da vegetação. O processo está apenas ganhando velocidade. O mapeamento técnico do terreno era a etapa preliminar obrigatória para identificar os pontos exatos onde a umidade residual permanecia oculta sob a camada superficial. Engenheiros e trabalhadores utilizavam jatos de água sob pressão para perfurar orifícios profundos na areia em poucos segundos. Vê-se como as mudas jovens de salgueiro são inseridas diretamente nessas cavidades, alcançando a terra úmida antes que o calor evapore a água. Depois fica mais complexo. Para neutralizar a ação erosiva dos ventos, que poderiam remover as árvores recém-plantadas, foram instalados milhares de quilômetros de barreiras físicas compostas por malhas metálicas e canas. A câmera desliza ao longo dessas cercas extensas, que fragmentam a força das tempestades de areia, permitindo que a vegetação se estabeleça sem sofrer danos estruturais. Toda essa infraestrutura resultou na criação de uma muralha verde tecnicamente eficiente, capaz de reduzir a velocidade dos ventos na região em 90%. Tudo só se complica, pois a redução do vento e a presença de árvores não eram suficientes para alterar a composição química do solo. O material particulado continuava sendo pó estéril, sem os nutrientes necessários para a agricultura ou ciclos biológicos complexos. Nesta etapa não termina, pois era necessária a introdução de um componente que funcionasse como um motor biológico para a recuperação definitiva da fertilidade da terra. Aparentemente não é complexo plantar árvores em larga escala, mas na prática, a regeneração do solo exige mais do que apenas biomassa vegetal acima da superfície. Wang Wenbiao introduziu um elemento adicional para acelerar essa transformação química e estrutural, buscando o fechamento do ciclo industrial e biológico. O equipamento gradualmente foi substituído por processos naturais de decomposição e fixação de nutrientes. A busca por uma solução autossustentável levou à implementação da peça final deste quebra-cabeça de recuperação ambiental em larga escala. O fluxo de trabalho agora se prepara para a integração de sistemas biológicos que transformarão a base mineral do deserto. 1.200.000 coelhos da raça Rex foram introduzidos no ambiente árido para atuar como o motor biológico da transformação. Por que escolher especificamente esta raça para um projeto de tamanha escala no deserto? Aparentemente, a decisão baseia-se na resistência extrema destes animais ao frio intenso e na baixa demanda por recursos hídricos. Mas o fator decisivo reside no seu valor comercial e funcional. Estes espécimes são classificados como o ouro branco da indústria devido ao pelo de textura aveludada, onde cada pele individual atinge o valor de $30 no mercado. A comercialização das peles gerou o capital contínuo indispensável para a manutenção das operações no deserto. Mas isso é apenas o começo. O valor industrial mais crítico destes animais não é externo, mas sim o seu potencial reprodutivo e o seu sistema digestivo. Uma única fêmea da espécie Rex opera como uma unidade de produção biológica, sendo capaz de gerar entre 200 a 300 filhotes no período de um ano. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como o sistema de ciclo fechado foi estruturado para utilizar árvores de salgueiro como infraestrutura de sombra e proteção térmica. Os coelhos habitam essas fazendas ecológicas integradas, utilizando as folhas das árvores como sua fonte primária de alimentação. À primeira vista, parece uma simples criação animal, mas na prática ocorre uma reação química fundamental através do processamento biológico dos resíduos. O estrume depositado no solo é composto por altas concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio, elementos químicos vitais que estavam ausentes na areia inerte. Vê-se como a superfície do deserto altera sua tonalidade cromática à medida que milhões de coelhos distribuem esse fertilizante natural. A areia perde o tom dourado característico de solo morto e assume uma coloração escura e úmida, indicando a formação de humus. Depois, fica mais complexo.
Como os coelhos não digerem as sementes das ervas que consomem, eles atuam como semeadores mecânicos ao espalharem o esterco pelo terreno. Este mecanismo estabelece um loop infinito de regeneração ambiental. Os salgueiros fornecem a biomassa necessária para a nutrição dos coelhos, que, por sua vez, fertilizam o solo através de seus resíduos orgânicos. O solo fortificado aumenta a capacidade de crescimento de novas árvores de salgueiro, expandindo a cobertura vegetal de forma exponencial. Tudo só se complica com a eficiência do sistema, que permite a produção de mais de 5 toneladas de humus por acre a cada ano. O equipamento biológico gradualmente converte dunas estéreis em solo arável, em um intervalo de tempo que varia de 3 a 5 anos. O deserto estava a recuar, mas para escalar isto para um nível nacional, era preciso mais do que o esforço regional inicial. 196 mil painéis solares. Esta é a escala exata da estrutura que compõe a central de energia solar Juma, no deserto de Kubuki. Por que erguer uma infraestrutura tão colossal em uma região antes dominada pelo vazio extremo? Aparentemente, a estabilização econômica trazida pelo comércio de peles e carne de coelhos não era o estágio final, pois o ambiente exigia uma fonte de energia bruta e constante para sustentar o progresso. O sol abundante da região tornou-se a matéria-prima principal para uma obra de engenharia que transcende a funcionalidade técnica. Engenheiros e projetistas converteram a vasta área em uma galeria industrial ao posicionar cada placa para formar a silhueta de um cavalo gigante em galope. Esta estrutura titânica conquistou seu lugar no livro de recordes do Guinness devido às suas dimensões sem precedentes. Pode-se notar como a disposição geométrica dos módulos de vidro azul se estende pelo terreno árido, captando a radiação de forma contínua. O processo está apenas ganhando velocidade. 1 bilhão e 500 milhões de kWh de eletricidade são gerados anualmente por este complexo tecnológico. Este volume de energia é suficiente para garantir o fornecimento elétrico para 200 mil residências de forma ininterrupta. Mas isso é apenas o começo, pois a verdadeira inovação reside na alteração do microclima abaixo das estruturas de suporte. O equipamento gradualmente transforma a dinâmica física do solo, combatendo a evaporação acelerada que caracteriza os ambientes desérticos. À primeira vista, os painéis servem apenas para a produção de energia, mas na prática, eles funcionam como uma barreira física contra os elementos naturais. Os oceanos de vidro bloqueiam as correntes de ar, reduzindo a velocidade do vento em 50% sobre a superfície do solo. Vê-se como a sombra tecnológica projetada pelas placas altera a termodinâmica local, provocando a queda da temperatura e a retenção da umidade residual. E isso ainda não é o limite. A vegetação rasteira começou a surgir de forma espontânea nos espaços protegidos sob a estrutura metálica. Para gerenciar o crescimento dessa erva e mitigar o risco de incêndios causados por biomassa seca, introduziu-se um sistema de controle biológico. Ovelhas e gansos foram integrados ao ecossistema industrial, atuando como cortadores de relva naturais sob os painéis. Tudo só se complica com a convergência de rebanhos pastando, enquanto robôs de vidro geram eletricidade em um local anteriormente apelidado de Mar da Morte. 10 bilhões de dólares foram gerados por este modelo operacional ao longo de um período de 10 anos. Por que a introdução de animais funcionou com tamanha precisão neste contexto específico? A pergunta sobre o sucesso deste equilíbrio biológico torna-se inevitável quando comparada a outros cenários globais. Depois fica mais complexo. 6.000 quilômetros ao sul, o território da Austrália apresenta uma realidade distinta, onde a história toma um rumo oposto. O fluxo de informações agora se desloca para uma nova zona geográfica para analisar os desvios deste processo. 24 espécimes de coelhos europeus. Este foi o número exato introduzido na Austrália durante o século XIX para fins de caça esportiva. Por que um animal aparentemente inofensivo se tornou um monstro ecológico naquele continente? A ausência total de predadores naturais e a falta de mecanismos de controle biológico
permitiram que o grupo inicial se multiplicasse para mais de 1 bilhão de indivíduos em apenas 50 anos. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como esses animais consumiram toda a vegetação disponível, destruindo as raízes das árvores e despindo as pastagens até o solo nu. 2/3 das planícies férteis australianas foram transformados em terras desérticas e estéreis, devido ao impacto constante dessa superpopulação. O governo australiano implementou diversas contramedidas técnicas ao longo de décadas. Construíram-se cercas monumentais com extensão de 3.000 quilômetros. Utilizaram-se detonações de explosivos em tocas e libertaram-se vírus específicos para contenção biológica. Mas isso é apenas o começo. Absolutamente nenhuma dessas intervenções funcionou para conter o avanço descontrolado da espécie na natureza. À primeira vista, o coelho representa um desastre ambiental, mas na prática, a diferença fundamental reside no controle industrial. No cenário australiano, o que ocorreu foi o caos absoluto da natureza sem supervisão técnica. Em Kubuqi, o processo foi guiado pela engenharia sistemática. Os coelhos Rex, na China, jamais foram liberados para circulação livre no meio ambiente. Eles habitam quintas especializadas, operando dentro de um sistema fechado e rigorosamente monitorado. Transição para o próximo nível. Os animais funcionam como operários biológicos dentro de uma infraestrutura produtiva. Cada grama de alimento fornecido e cada grama de resíduo produzido são calculados por engenheiros com precisão matemática. Vê-se como eles atuam como um elo em uma corrente industrial desenhada por seres humanos para fins de recuperação ambiental. A China não estava apenas criando animais, mas gerindo um ecossistema artificial complexo. O animal é utilizado como uma ferramenta de precisão técnica para a fabricação de solo fértil em áreas degradadas. Tudo só se complica quando se observa o impacto hídrico dessa gestão inteligente. Após décadas de intervenção técnica, os relatórios oficiais registraram fenômenos físicos considerados impossíveis. A água subterrânea, localizada em reservatórios nas profundezas da Terra, apresentou uma elevação contínua. Em 20 anos, o nível do lençol freático no subsolo de Kubuqi subiu entre 1,5 metro e 2 metros. E isso ainda não é o limite. Pode-se notar o impacto direto dessa mudança na infraestrutura de perfuração local. Se um indivíduo de 2 gerações passadas precisasse perfurar um poço na região, ele teria de atingir o dobro da profundidade necessária nos dias de hoje. O equipamento gradualmente alcança o recurso hídrico de forma muito mais superficial. Com o retorno da água para as camadas superiores do solo, a vida vegetal e biológica restabelece-se de forma consistente. O material orgânico e a umidade seguem adiante pela cadeia de recuperação do ecossistema. 4 vezes. Este é o fator de crescimento das populações de veados selvagens, raposas do deserto e aves migratórias em relação aos registros de 1990. Por que o ecossistema local apresentou uma recuperação tão drástica? Aparentemente, a regeneração espontânea seria impossível em um ambiente degradado, mas a implementação estratégica de painéis solares e técnicas de contenção permitiu que mais de 100 espécies de plantas nativas, antes consideradas extintas na região, reaparecessem de forma consistente. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como as manchas verdes e florestas cintilantes substituem o antigo horizonte amarelo e poeirento, com a vida selvagem circulando livremente entre as estruturas de captação de energia. O projeto interrompeu o avanço do deserto e reverteu o impacto ambiental através do sequestro de 1.850.000 toneladas de dióxido de carbono da atmosfera. À primeira vista, a recuperação de terras áridas parece um desafio intransponível, mas na prática, a engenharia aplicada demonstrou resultados mensuráveis. Tudo só se complica com as variáveis climáticas iniciais. Um único professor utilizou salgueiros, painéis de vidro e 1 milhão de coelhos para provar que a gestão inadequada era o único obstáculo para a revitalização de terras consideradas mortas. Vê-se como o que antes era uma ameaça fatal se transformou em uma indústria verde de bilhões de euros. O sol implacável agora atua como fonte de energia para o futuro.
convertendo o que era uma praga em lucro operacional contínuo. Mas isso é apenas o começo da transformação em escala global. A conversão de um deserto estéril em um oásis tecnológico serve como evidência das capacidades da engenharia industrial moderna. Problemas considerados impossíveis aguardam soluções técnicas semelhantes para serem resolvidos. Transição para o próximo nível. 70 navios compõem agora uma armada técnica que ocupa o horizonte no Mar Báltico. O equipamento gradualmente rasga o fundo do oceano para a instalação de uma infraestrutura avaliada em 10 bilhões de euros. Por que enterrar blocos de concreto de proporções monumentais sob o leito marinho? A construção de uma ligação fixa entre a Alemanha e a Dinamarca exige estruturas sem precedentes. Sem esse método de imersão, seria impossível conectar as duas nações através da maior ligação submersa do mundo. O processo está apenas ganhando velocidade conforme os navios avançam em suas posições coordenadas. Engenheiros executam a imersão de blocos de concreto que superam o peso de um navio de cruzeiro. A precisão exigida para o posicionamento dessas estruturas é de milímetros, ocorrendo sob condições de escuridão total no fundo do oceano. Pode-se notar como a câmera desliza ao longo das embarcações de apoio, enquanto os guindastes hidráulicos estabilizam a carga pesada. O projeto de infraestrutura avança conforme os cronogramas técnicos são rigorosamente cumpridos no ambiente subaquático. O material segue adiante pela cadeia de montagem e instalação no fundo do Mar Báltico. 12 milhas de distância separam a ilha alemã de Fehmarn da quarta maior ilha da Dinamarca, chamada Lolland, através de uma faixa de água conhecida por sua natureza traiçoeira. Por que essa travessia é considerada um dos gargalos logísticos mais críticos do continente europeu? Atualmente, a dependência exclusiva de balsas para o transporte cria uma interrupção constante no fluxo de mercadorias. O processo de espera pelo barco, o embarque e os 45 minutos necessários para completar o trajeto representam um atraso significativo mesmo sob condições meteorológicas ideais. Aparentemente, não é complexo manter a conexão via ferry, mas na prática, as tempestades severas do Mar Báltico paralisam o sistema completamente. Quando as rajadas de vento atingem níveis críticos, o transporte entre a Escandinávia e a Europa Central congela por horas indeterminadas. Mas isso é apenas o começo. Desde a década de 90, engenheiros e autoridades governamentais debatem soluções para erradicar essa barreira física permanente. Vê-se como o plano original previa uma ponte estaiada monumental com extensão de 12 milhas sobre as águas profundas. O projeto detalhava 4 pilares gigantescos de aço e concreto que subiriam diretamente do leito marinho. Essas estruturas atingiriam 919 pés de altura, superando a marca de muitos arranha-céus globais proeminentes. O equipamento gradualmente ganharia forma para permitir vãos livres sem precedentes na história da engenharia civil mundial. O processo está apenas ganhando velocidade. A necessidade de colossais vãos livres servia para garantir a passagem segura de navios oceânicos de grande calado por baixo da estrutura. No entanto, no ano de 2010, a empresa Fehmarn AS apresentou uma análise técnica que alterou o rumo da obra. O relatório indicava que a construção da ponte exigiria uma tensão tecnológica no limite absoluto da ruptura humana. À primeira vista, a estrutura parecia viável, mas na prática o risco de falha estrutural era considerado intoleravelmente alto. Tudo só se complica. Pode-se notar como a complexidade excessiva do projeto aéreo forçou os projetistas a buscarem uma nova rota de engenharia. A decisão final abandonou a superfície para focar na perfuração da escuridão sob o assoalho oceânico. Um túnel subaquático foi orçado em 5 bilhões e 500 milhões de euros, valor equivalente à estimativa da ponte original. Esta alternativa elimina definitivamente as variáveis imprevisíveis do vento e das tempestades bálticas sobre o tráfego. O metal e o concreto agora se preparam para ocupar o espaço abaixo do solo marinho. O planejamento técnico concluiu que a estabilidade sob a terra superaria os desafios da exposição atmosférica.
Os engenheiros redirecionaram todos os recursos para a logística de escavação e posicionamento de seções estruturais profundas. O material e os maquinários agora se deslocam para iniciar a fundação desta nova via submersa. O caminho para a conexão entre as duas nações segue agora por uma trajetória oculta sob as ondas. 11 milhas de extensão. Este é o comprimento projetado para o túnel, que se tornará uma das maiores estruturas já concebidas pela engenharia humana. Por que a construção de um túnel no centro do oceano exige a criação de uma infraestrutura terrestre sem precedentes? À primeira vista, o processo de transporte de materiais parece óbvio, mas na prática, a logística tradicional entraria em colapso total diante da escala absurda deste projeto. A solução encontrada foi radical. Diante da inexistência de uma base de suporte adequada, os engenheiros decidiram erguer uma fábrica completa do zero. O trabalho preparatório teve início no ano de 2019, com a meta de estabelecer uma cidade industrial temporária para viabilizar a obra. Em Rødbyhavn, na Dinamarca, a planta industrial ocupa agora uma área de aproximadamente 11 milhões de pés quadrados. Trata-se da maior fábrica de produção de túneis do planeta, onde 6 linhas de produção operam de forma ininterrupta durante o dia e a noite. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o equipamento gradualmente transforma a paisagem, pois uma estrutura dessa magnitude exige um fluxo constante de suprimentos. Por esse motivo, a Femern AS executou a construção de um porto inteiro de forma independente. O porto não possui funções turísticas, tendo sido desenhado exclusivamente para o recebimento de quantidades bíblicas de matéria-prima essencial. Vê-se como navios descarregam pedra, areia, cascalho e aço em um ritmo frenético para sustentar a demanda da construção. 80 mil toneladas de materiais são processadas semanalmente através desta via marítima estratégica. Movimentar tal volume por vias terrestres exigiria um exército de caminhões que causaria o entupimento sistemático das estradas em toda a Europa. O mar permanece como a única via fisicamente possível para manter a integridade do cronograma logístico. Tudo só se complica com a necessidade de infraestrutura humana ao redor do complexo industrial. Alojamentos e escritórios ergueram-se ao redor da fábrica para abrigar uma comunidade focada em um objetivo técnico único. Esta força de trabalho alimenta a estrutura industrial que conectará as fronteiras de 2 países distintos. O processo está apenas ganhando velocidade. O que é produzido dentro destas instalações desafia os limites da imaginação técnica atual. Aparentemente, não é complexo imaginar a construção de uma passagem subterrânea, mas na prática, o túnel não é escavado como uma linha de metrô convencional. O equipamento gradualmente prepara os segmentos para que a estrutura seja montada como um conjunto de peças integradas de escala gigantesca. A câmera desliza ao longo das seções terminadas, revelando a precisão milimétrica de cada bloco de concreto. O material segue adiante pela cadeia de montagem final, 73.500 toneladas. Este é o peso exato que cada componente individual de concreto atinge nesta linha de produção. Por que mover estruturas que superam o peso de grandes embarcações modernas é um desafio necessário para a engenharia? À primeira vista, o deslocamento de blocos de concreto parece uma tarefa logística convencional de canteiro de obras. Mas, na prática, estas peças funcionam como módulos de um sistema colossal, onde as dimensões desafiam a escala humana comum, exigindo uma precisão absoluta na fabricação para que o encaixe final seja milimétrico. 712 pés de comprimento definem a extensão de cada seção individual do túnel. Pode-se notar como a estrutura se alonga pelo terreno, equivalendo visualmente a 2 campos de futebol posicionados em linha reta, um após o outro. O equipamento gradualmente molda a largura de 131 pés e a altura de 33 pés, configurando o que seria um edifício de 3 andares deitado sobre o solo. Mas isso é apenas o começo. Pense no peso de um navio de cruzeiro moderno, como o MS Zuiderdam, que transporta 2.000 passageiros e registra 82.000 toneladas nos medidores.
Cada seção que emerge desta unidade industrial pesa quase o mesmo que essa embarcação inteira, transformando o transporte em uma operação de alta complexidade técnica. O processo está apenas ganhando velocidade. 79 unidades dessas seções titânicas precisam ser fabricadas para completar a extensão total do projeto de engenharia. Vê-se como a escala de produção se repete, mantendo a consistência estrutural em cada metro cúbico de concreto vertido e curado. Depois fica mais complexo, pois cada bloco deve manter a integridade sob a pressão extrema do ambiente onde será instalado. O material deixa a área de fundição, seguindo adiante pela cadeia de montagem para os ajustes finais de vedação. 70 embarcações pesadas. Esta foi a concentração recorde de unidades navais operando simultaneamente nas águas do Estreito de Fehmarn. Por que a planta de fabricação precisou ser instalada estrategicamente na linha da costa? À primeira vista, a localização parece apenas uma escolha logística conveniente. Mas, na prática, mover estruturas de concreto com dimensões de navios de pedra por via terrestre seria uma impossibilidade física absoluta. A fábrica opera em terra com intensidade máxima, enquanto no mar ocorre uma intervenção geológica de escala planetária para preparar o terreno. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como as dragas de sucção e corte operam ininterruptamente, enfrentando um leito marinho composto por uma mistura complexa de argila macia e calcário de alta densidade. Por que os engenheiros não puderam simplesmente apoiar a estrutura do túnel sobre o solo oceânico? Aparentemente não é complexo apenas posicionar os elementos, mas na prática, o túnel exige proteção total contra o impacto de âncoras de navios mercantes e a erosão causada por correntes marítimas profundas. Por essa razão, a escavação de uma trincheira tornou-se a única solução técnica viável para garantir a integridade da obra ao longo das décadas. 11 milhas de extensão é a distância total da faixa removida pelas frotas de dragagem que trabalharam durante ciclos de 24 horas. O equipamento gradualmente retira o material do fundo, enfrentando um pesadelo geológico que exigiu atualizações mecânicas constantes nas lâminas e nos sistemas de sucção para evitar falhas estruturais nos navios. Pode-se notar como as embarcações manobram com precisão, removendo camadas até atingir uma profundidade de 49 pés. E isso ainda não é o limite. A largura da fenda chega a 164 pés, criando um canal artificial submerso de proporções monumentais. 76 milhões de pés cúbicos de solo e rocha. Este é o volume total de material arrancado do abismo marinho durante a operação. O que fazer com uma quantidade de terra que desafia a compreensão logística comum? Apenas parece óbvio que o material deveria ser descartado em alto mar, mas na prática, os engenheiros decidiram converter esse excedente em nova geografia costeira. O solo foi transportado para a margem com o auxílio de barcaças, resultando na criação de 741 acres de nova terra firme, onde antes existia apenas o oceano. Novas áreas naturais e praias artificiais surgem à medida que o sedimento é depositado em camadas uniformes ao longo da costa. O equipamento gradualmente molda o novo contorno do mapa, transformando o que era rejeito de escavação em um ativo ambiental permanente. Vê-se como a paisagem se altera com a consolidação do terreno, permitindo que a infraestrutura se integre ao ecossistema local. O material retirado das profundezas agora, 10 bilhões de euros. Este é o montante exato que pode ser perdido de forma irreversível em poucos segundos caso ocorra uma falha crítica. Por que a fase de imersão é considerada o momento de maior tensão técnica de todo o projeto? A resposta reside na complexidade extrema de mover estruturas de concreto massivas para um ambiente subaquático instável, onde qualquer erro de cálculo resulta na destruição total do investimento e da estrutura. A partir do ano de 2025, esta operação logística sem precedentes terá seu início oficial, transformando o que era apenas lixo de escavação em um recurso estratégico para a consolidação da costa. A movimentação dessas seções colossais exige tecnologia de suporte específica.
Pode-se notar como pontões submersíveis especiais são posicionados para abraçar cada bloco de concreto de 73 mil toneladas, travando a estrutura em uma estrutura metálica de sustentação. O equipamento gradualmente ganha movimento quando uma frota de rebocadores de alta potência começa a puxar o monstro de concreto em direção ao mar aberto. Mas isso é apenas o começo. O objetivo é posicionar a peça com precisão absoluta exatamente acima da trincheira escura que foi escavada no leito oceânico, aguardando a descida controlada para as profundezas. Uma equipe de elite composta por 22 pessoas opera a partir de uma sala de controle montada a bordo dos pontões para monitorar cada centímetro do deslocamento vertical. Vê-se como eles manipulam guinchos industriais conectados a cabos de aço que, se somados, totalizam mais de 124 milhas de comprimento. O mergulho não ocorre de forma automática ou simplificada. Tanques de lastro integrados são preenchidos com água do mar de maneira gradual para forçar o concreto a descer, estabelecendo uma luta constante contra as leis da física que tentam manter o ar confinado no interior do túnel flutuando na superfície. À primeira vista, o processo de descida parece uma operação puramente mecânica, mas na prática, ele exige uma coordenação milimétrica entre sensores e operadores. O processo está apenas ganhando velocidade à medida que a estrutura se aproxima do fundo. Na escuridão total, a uma profundidade de 40 metros, os técnicos precisam realizar o encaixe de um bloco no outro com uma margem de erro de apenas 0,5 polegadas. Meia polegada é a única distância que separa o sucesso técnico de um desastre de engenharia completo. Se houver um erro de alinhamento nesse estágio, a vedação principal falha e a pressão hidrostática faz com que a água invada todo o interior da seção. Câmaras subaquáticas de alta resolução e sistemas de sonar de varredura lateral guiam cada microajuste dos cabos de aço. Tudo só se complica quando as peças finalmente se tocam e as juntas de borracha gigantescas entram em ação para selar a união entre os módulos. Estas vedações foram projetadas para suportar a pressão esmagadora do fundo do mar e manter sua integridade por um período de 120 anos. A câmera desliza ao longo da junção, onde a borracha se comprime sob o peso e a pressão externa, garantindo a estanqueidade do túnel ferroviário. Transportar e instalar uma única seção de concreto é uma maratona técnica que exige 40 horas ininterruptas de operação constante. Nesta etapa, não termina o trabalho de engenharia, pois a estrutura ainda precisa ser protegida contra as correntes marítimas e agentes externos. O equipamento gradualmente cobre o túnel com camadas sobrepostas de areia e pedra britada, fazendo com que a construção desapareça para sempre da vista humana sob o leito marinho. No entanto, uma obra com esta magnitude física não é executada sem gerar impactos significativos no ecossistema local. O projeto enfrentou a resistência coordenada de movimentos ambientalistas e a fúria das condições naturais, enquanto o fundo oceânico passa por uma transformação definitiva. 23 acres de recifes de coral antigos. Esta é a extensão exata da área marinha condenada pelas dragas no fundo do oceano. Por que o projeto avançou mesmo após a descoberta de habitats vitais no caminho das máquinas? Inicialmente, o planejamento garantia a segurança total das estruturas biológicas, mas no ano de 2020, a realidade física dos recifes tornou-se incontestável. O tribunal chegou a interromper as operações temporariamente através de liminares jurídicas. Mas isso é apenas o começo. As restrições foram removidas pela Justiça, permitindo que a infraestrutura avançasse sobre o ecossistema marinho. Vê-se como as dragas removem sedimentos onde a vida marinha costumava prosperar em ecossistemas complexos. A empresa Femer AS assumiu o compromisso de construir 105 acres de novos recifes artificiais como medida de compensação técnica. À primeira vista, a substituição parece equilibrar as perdas ambientais, mas na prática, a regeneração de recifes artificiais leva décadas para atingir a maturidade biológica. Depois fica mais complexo. 315 viagens por semana são realizadas atualmente pelo sistema de balsas que conecta as margens. O impacto humano gera apreensão.
pois a abertura do túnel ameaça extinguir o sustento de centenas de famílias dependentes desse fluxo marítimo constante. Pode-se notar a movimentação das balsas cruzando o canal, enquanto os empregos que elas sustentam enfrentam um futuro incerto. O processo está apenas ganhando velocidade. 1958 foi o ano de construção da antiga ponte de Fehmarn Sound, uma estrutura que agora apresenta sinais severos de fadiga material. A engenharia da época da Guerra Fria instalou câmaras secretas nos pilares de sustentação para a detonação de explosivos em caso de conflitos militares. Aparentemente não é complexo manter uma ponte antiga, mas na prática, a estrutura é incapaz de suportar a carga de tráfego pesado proveniente de um túnel de alta capacidade. O equipamento gradualmente sofre com a corrosão e o desgaste do tempo. Testes de carga rigorosos confirmaram que a ponte antiga se tornaria um funil logístico intrans. 714 milhões de euros adicionais foram investidos para replicar a tecnologia do gigante original em uma estrutura paralela de proporções colossais. Por que mobilizar 10 bilhões de euros para deslocar montanhas de terra e rocha sob o leito marinho? A logística parece simples diante da magnitude do investimento financeiro. Sem a implementação desse corredor subaquático, a travessia entre Rodby Haven e Fehmarn permaneceria dependente de balsas que consomem 45 minutos de percurso, sem contabilizar os longos intervalos de espera nos terminais. O projeto está ganhando velocidade. Pode-se notar como o planejamento de décadas e os constantes adiamentos finalmente convergem para um horizonte de conclusão estabelecido para o ano de 2029. À primeira vista, o cronograma que saltou de 2021 para o final desta década parece um retrocesso, mas na prática, as obras avançam como uma engrenagem contínua. A abertura do túnel reduzirá o tempo de travessia automotiva para apenas 10 minutos, estabelecendo uma mudança drástica na mobilidade entre os dois países. Nesta etapa não termina. Composições ferroviárias de alta velocidade percorrerão a extensão do túnel a 200 km por hora. Vê-se como a infraestrutura permite que o estreito seja cruzado em apenas 7 minutos, vencendo a barreira geográfica do mar com eficiência mecânica. Mas isso é apenas o começo. O trajeto entre as metrópoles de Copenhague e Hamburgo, que atualmente exige quase 5 horas de deslocamento, será reduzido para apenas 2 horas e meia após a inauguração. O processo está apenas ganhando velocidade. A geografia deixa de ser um fator limitante para a integração econômica de Copenhague e Hamburgo. O equipamento gradualmente transforma a região em uma zona comercial única, conectando vizinhos que antes eram separados por horas de transporte lento. Trata-se de uma demonstração de engenharia, onde fábricas titânicas foram erguidas e novas terras criadas para sustentar a estrutura. Tudo só se complica. Por que mergulhar elementos de concreto de dimensões monumentais no abismo oceânico para poupar pouco mais de 2 horas de viagem? A resposta reside na valorização do tempo como o recurso mais escasso da modernidade, justificando o investimento de 10 bilhões de euros na compra desse diferencial logístico. O túnel de Fehmarn Belt funciona como um monumento técnico à persistência humana, operando como uma artéria vital sob a massa de água. Transição para o próximo nível. 60 lâmpadas são produzidas a cada segundo em complexos industriais altamente automatizados. Esse ritmo frenético resulta na fabricação de mais de 2 bilhões de unidades anualmente em escala global. Pode-se notar o movimento contínuo das linhas de montagem, onde o vidro e os filamentos se unem em alta cadência. O material segue adiante pela cadeia. 200 bilhões de dólares em economia de eletricidade anualmente. Este é o impacto real de uma transformação tecnológica que ocorre de forma invisível no interior das residências. Por que a substituição de um filamento de metal por um semicondutor microscópico, menor que um grão de arroz, alterou fundamentalmente o consumo energético global? O segredo reside na eficiência térmica e na durabilidade, permitindo que um componente eletrônico ultrapasse dezenas de milhares de horas de operação, enquanto a tecnologia anterior se limitava a apenas 1.200 horas de vida útil. Mas isso é apenas o começo.
A produção da lâmpada incandescente clássica tem seu início não nos metais condutores, mas no vidro e na ação direta do calor. Tubos de vidro transparente, com dimensões padronizadas e superfícies perfeitamente lisas, avançam por uma correia transportadora de movimento rotativo contínuo. Pode-se notar como cada cilindro vítreo é fixado com firmeza entre duas cabeças metálicas da máquina de moldagem, garantindo o alinhamento necessário para a etapa seguinte. Aparelhagens de precisão mergulham as peças em um fluxo constante de chamas intensas, geradas por bicos de gás distribuídos em círculo. A temperatura nestes queimadores atinge exatamente 2.300 graus Fahrenheit, um nível de calor que altera a estrutura molecular do material. Vê-se como o vidro rígido se torna flexível e macio, assumindo uma consistência semelhante à do mel viscoso. O processo está apenas ganhando velocidade. À medida que o suporte mecânico mantém o tubo em rotação constante e rítmica, a borda do vidro amolecido expande-se gradualmente para fora sob o efeito da força centrífuga e do calor. À primeira vista, a manipulação do vidro parece simples, mas na prática a velocidade de rotação deve ser milimetricamente sincronizada com a temperatura para que a espessura da parede permaneça uniforme. O equipamento gradualmente molda a extremidade, preparando o invólucro para receber os componentes internos. Nesta etapa, não termina a formação da estrutura básica. A conformação térmica prossegue com a descida de bicos adicionais que ajustam a curvatura final do gargalo de vidro. O material mantém seu brilho alaranjado enquanto é trabalhado pelos manipuladores automatizados da linha de produção. O fluxo de fabricação segue adiante pela cadeia, preparando o vidro para a integração com os filamentos metálicos. Uma fração de polegada é a tolerância máxima permitida para a formação do gargalo de vidro, que se conectará à base da lâmpada. Por que a precisão mecânica é tão rigorosa neste estágio inicial da produção? O vidro fundido é uma substância imprevisível e qualquer desvio milimétrico impediria o acoplamento perfeito com os componentes metálicos posteriores. Mas este não é um simples soprar de vidro, pois a integridade estrutural depende de uma sequência automatizada e coreografada. Braços robóticos entram em ação com precisão cirúrgica no momento exato em que a maleabilidade do material atinge o ponto ideal. Vê-se como o equipamento insere um fino tubo de exaustão de vidro diretamente no centro geométrico do gargalo. Este pequeno canal pode parecer insignificante à primeira vista, mas na prática ele representa a parte mais crucial de todo o design técnico. É através desta abertura que se criará a porta de entrada e saída necessária para a pressurização ou a formação do vácuo interno. O processo está apenas ganhando velocidade. Dois finos fios de cobre são fixados simultaneamente em lados opostos da estrutura vítrea ainda quente. Estes filamentos metálicos atuarão como condutores principais, estabelecendo os caminhos físicos que guiarão a corrente elétrica até o centro da lâmpada. De seguida, todo o conjunto avança por uma esteira metálica, onde passa por uma série de chamas com temperaturas ainda mais elevadas. Pode-se notar como o calor intenso derrete ligeiramente as bordas do vidro, fazendo-o selar-se de forma hermética e firme ao redor das peças de metal inseridas. Tudo só se complica com a introdução de novas formas geométricas. Uma máquina independente captura o conjunto e dobra suavemente estes fios de cobre condutores. O equipamento molda o metal em dois pequenos ganchos que se curvam para a parte interna da estrutura. Aparentemente não é complexo realizar essa dobra, mas na prática, estes suportes devem embalar com segurança o coração ardente do dispositivo. Sensores ópticos monitoram cada movimento, disparando feixes de luz que verificam se cada peça mantém a conformidade técnica exigida. Transição para o próximo nível. Máquinas e operadores humanos iniciam agora a instalação do filamento, considerada a alma técnica do componente. Em uma estação de trabalho separada e isolada, uma bobina de arame de tungstênio começa a ser desenrolada de forma constante. Por que o tungstênio foi o metal selecionado para desempenhar esta função específica? Ele é um elemento extraordinário, escolhido pela engenharia por sua capacidade térmica singular.
O tungstênio suporta temperaturas superiores a 4.000 graus Fahrenheit sem sofrer desintegração ou perda de forma. O arame é puxado uniformemente enquanto o material segue adiante pela cadeia. Uma mola microscópica enrolada com precisão cirúrgica possui uma espessura apenas ligeiramente superior à de um cabelo humano. Por que o posicionamento desse componente exige uma automação de tão alto nível tecnológico? Aparentemente não é complexo manipular um filamento, mas na prática, qualquer desvio milimétrico compromete a condutividade térmica da peça. Um braço automatizado, operando com pinças magnéticas de alta precisão, executa o movimento de apanhar essa mola de tungstênio para realizar uma ligação bilateral. As extremidades são fixadas aos minúsculos ganchos de cobre que já se encontram devidamente posicionados dentro do gargalo de vidro. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como sensores eletrônicos monitoram o tensionamento exato do filamento de tungstênio logo após a fixação mecânica. Se a mola estiver excessivamente frouxa, a vibração durante a passagem da corrente elétrica causará o rompimento prematuro da estrutura metálica. Inversamente, se o aperto for demasiado elevado, a expansão térmica resultante do aquecimento fará com que o metal estale instantaneamente. O equilíbrio deve ser absoluto para garantir a funcionalidade. Depois fica mais complexo. Antes de avançar para a etapa de selagem térmica, todo o conjunto interno de arames recebe uma fina camada de solução de zircônio por meio de um sistema de aspersão controlada. Vê-se como essa película protetora invisível atua como uma salvaguarda contra a degradação química do material. Ela desempenha a função técnica de mitigar os danos causados pela umidade residual e desacelerar o processo de oxidação do metal. Tal barreira é fundamental para prolongar a vida útil do filamento quando este for submetido ao ambiente de gás inerte no interior do bulbo. Com o núcleo técnico devidamente instalado, o equipamento gradualmente prepara o fechamento definitivo do invólucro de vidro. O processo está apenas ganhando velocidade. O gargalo completo, já integrando o filamento, é fixado firmemente em uma pinça rotativa de alta velocidade. No lado oposto da linha de produção, o corpo transparente e redondo da lâmpada é alinhado com precisão micrométrica pelos atuadores. Braços robóticos iniciam a rotação sincronizada de ambas as peças de vidro em direções opostas, enquanto guiam a zona de contato através de uma bateria de chamas de gás. Chamas aquecidas à temperatura exata de 1.600 graus Fahrenheit fundem o material em um intervalo de apenas alguns segundos. À primeira vista, a fusão parece uma operação bruta, mas na prática, ela exige um controle térmico rigoroso para evitar tensões internas no vidro. O vidro amolecido flui e se funde em uma ligação única e homogênea, resultando em uma costura que se torna virtualmente invisível após a solidificação. Imediatamente após a união, a lâmpada agora inteira é transportada para uma zona de resfriamento por ar forçado. Jatos de gás frio atingem a superfície externa para impedir que o vidro ainda maleável sofra qualquer tipo de deformação geométrica. Centenas de unidades avançam de forma contínua pela esteira metálica, aproximando-se da fase final de processamento. Tudo só se complica. As peças permanecem em movimento constante enquanto aguardam o procedimento de selagem a vácuo em alta pressão. Uma vez que as duas seções de vidro foram permanentemente unificadas, a lâmpada entra em uma das fases operacionais mais críticas de toda a cadeia produtiva. Essa etapa determina a durabilidade geral do produto final por meio de dois processos simultâneos. A remoção completa do ar atmosférico interno precede a injeção precisa de gases nobres, estabelecendo as condições químicas ideais para o funcionamento. O material segue adiante pela cadeia. 10 a 12 segundos é o intervalo exato que o sistema de sucção leva para processar cada unidade individualmente. Porque a criação de um ambiente sem oxigênio é o ponto mais crítico de toda a montagem. O oxigênio atua como um agente de destruição imediata para o tungstênio, fazendo com que o metal entre em combustão e desapareça em milissegundos se houver qualquer contato. Apenas após a remoção total desse elemento
é que a integridade do filamento pode ser garantida. Cada invólucro de vidro é posicionado com precisão sobre uma cabeça de bomba de vácuo, onde uma junta de borracha espessa veda a base hermeticamente. O fino tubo de exaustão, localizado no gargalo da peça, conecta-se diretamente ao mecanismo de sucção de alta potência. Pode-se notar como o equipamento gradualmente extrai cada molécula de ar para atingir um vácuo quase absoluto, eliminando qualquer vestígio de umidade interna. Mas isso é apenas o começo. Imediatamente após a estabilização do vácuo, um injetor automatizado dispara uma dose precisa de uma mistura gasosa, composta por argônio e nitrogênio. Por ser um gás inerte, essa substância não gera reações químicas com o tungstênio quando ele atinge altas temperaturas de operação. O gás funciona como uma barreira física que retarda a evaporação do metal e evita o escurecimento da superfície interna do vidro. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, o fechamento do vidro parece uma operação rotineira, mas na prática, ele exige um controle térmico extremo. Assim que os sensores detectam a pressão interna correta, uma tocha de gás direcionada aquece a extremidade do tubo de exaustão a 1800 graus Fahrenheit. Vê-se como o vidro derrete e se funde instantaneamente, selando a câmara e aprisionando a mistura inerte em seu interior. Tudo só se complica com a necessidade de conexão elétrica externa. Um braço robótico de alta velocidade posiciona a base de alumínio pré-moldada sobre o gargalo já devidamente selado. 2 condutores de chumbo, que se estendem do interior da peça, são projetados para fora para estabelecer o contato necessário. Um desses fios atravessa o orifício central da base metálica, onde recebe uma solda de precisão aplicada por calor intenso. Transição para o próximo nível. O segundo condutor é fixado por soldagem diretamente na lateral da estrutura de alumínio para que o circuito elétrico seja devidamente fechado. Antes de seguirem para a embalagem, cada unidade precisa enfrentar uma verificação rigorosa de sua resistência interna. Centenas de lâmpadas avançam pela esteira transportadora e são encaixadas em suportes de teste automatizados. O sistema de monitoramento inicia uma sequência rápida de ativação e desativação, que se estende por 90 segundos por rodada para garantir a estabilidade do filamento. O metal atinge a prontidão para o uso. 50% a 120% da voltagem nominal. Essa é a carga progressiva aplicada para simular o uso real e testar o filamento sob condições extremas de estresse. Por que submeter o componente a uma sobrecarga elétrica tão severa logo antes da finalização? Aparentemente não é complexo apenas ligar a lâmpada, mas na prática, esse aumento gradual detecta falhas estruturais invisíveis ao olho nu. Se o filamento não suportar a oscilação de energia, a lâmpada queima instantaneamente e mecanismos de ejeção a removem da linha de produção. Pode-se notar como o brilho quente e dourado emite uma luminosidade final enquanto as últimas unidades incandescentes deslizam para fora da esteira. O processo está apenas ganhando velocidade. Mas isso é apenas o começo, pois esse brilho atua como uma despedida tecnológica a mais de um século de história da iluminação. As fábricas modernas já operam com a substituição integral dessa tecnologia por uma nova geração. A lâmpada LED agora ocupa o centro da produção, operando sob uma lógica física totalmente distinta. Por que as luzes LED dispensam o uso de vácuo ou gases inertes em seu interior? A estrutura de semicondutores não depende do isolamento atmosférico para funcionar, mas exige uma dissipação térmica excepcional para garantir a integridade do minúsculo chip emissor de luz. Barras de alumínio sólidas são introduzidas no estágio inicial para formar a base de resfriamento. Vê-se como o equipamento gradualmente alimenta máquinas de fundição de alta pressão que moldam o metal bruto. O impacto da prensa cria a estrutura do corpo da lâmpada, integrando as aletas de arrefecimento, características que aumentam a área de contato com o ar. Engenheiros direcionam essas caixas de alumínio para sistemas de perfuração e polimento automatizados. Depois fica mais complexo. O equipamento remove irregularidades para criar superfícies perfeitamente lisas, garantindo que o calor flua do chip LED
para o ambiente externo sem barreiras térmicas. Uma camada de tinta eletrostática é pulverizada sobre o metal para criar uma barreira química contra a oxidação futura. 500 graus Fahrenheit é a temperatura atingida na câmara de aquecimento onde o difusor começa a ser processado. À primeira vista, a cobertura em forma de cúpula parece um componente simples, mas na prática, ela é feita de plástico policarbonato para suavizar e distribuir a luz de forma homogênea. Minúsculos grânulos de plástico transparente caem de um funil para o interior do cilindro térmico. O material derrete em segundos e é injetado nos moldes de precisão sob força constante. 2.000 libras por polegada quadrada é a pressão de injeção mantida para que o plástico fundido preencha cada contorno do molde. Pode-se notar como a pressão evita a formação de bolhas de ar que comprometeriam a transparência. Tudo só se complica com o início do ciclo de estabilização. 20 a 30 segundos é o tempo necessário para que o sistema de arrefecimento forçado atue sobre o policarbonato. O equipamento gradualmente reduz a temperatura para fixar a estrutura molecular e preservar a clareza óptica da cúpula plástica. Transição para o próximo nível. A peça finalizada é ejetada e encaminhada para o setor de integração. Centenas de placas de circuito brancas e redondas avançam em um fluxo contínuo pela correia transportadora na área de montagem. O movimento é firme e sincronizado, posicionando cada placa para a etapa de inserção eletrônica. Cada unidade aguarda o recebimento dos componentes semicondutores, que darão início à conversão de energia em fótons. O material segue adiante pela cadeia. Dezenas de milhares de microimpactos por hora. Essa é a cadência exata da montagem automatizada no coração da linha de produção. Porque a aplicação de uma simples pasta metálica é o passo mais crítico antes de qualquer componente tocar a placa. À primeira vista, a pasta de solda parece apenas um adesivo temporário para manter os chips no lugar. Mas, na prática, ela define a condutividade elétrica de todo o sistema. Sem essa camada milimetricamente impressa, os semicondutores não suportariam as vibrações ou as variações térmicas durante o uso prolongado. O equipamento de montagem em tecnologia de montagem em superfície, ou SMT, inicia uma operação de alta frequência mecânica. Pode-se notar como o braço robótico se move com uma agilidade que desafia a percepção humana, capturando chips de LED que possuem dimensões menores que um único grão de arroz. Cada componente é depositado sobre a placa com uma margem de erro restrita a apenas alguns milésimos de polegada, garantindo que o alinhamento seja absoluto. O processo está apenas ganhando velocidade. As placas seguem por uma esteira metálica em direção ao forno de refluxo. Vê-se como o equipamento gradualmente eleva a temperatura interna, aplicando um calor rigorosamente monitorado para liquefazer a pasta de solda. Este fenômeno físico funde as bases metálicas, estabelecendo ligações eletrônicas permanentes, fortes e quimicamente estáveis entre o chip e o circuito impresso. Mas isso é apenas o começo. Pode-se observar como as placas emergem do túnel térmico, exibindo dezenas de pontos de luz minúsculos, perfeitamente posicionados para a integração com a caixa do dissipador de calor. Nesta etapa, não termina a jornada do hardware. As unidades de circuito migram agora para a área de montagem manual, onde a sensibilidade e o julgamento técnico humano prevalecem sobre a automação bruta. Técnicos especializados realizam a instalação do driver de potência dentro da estrutura. Este componente atua como um conversor de energia vital, estabilizando a operação do LED contra flutuações severas na voltagem da rede elétrica. Com o uso de ferros de soldar de alta precisão, o operador conecta os fios de alimentação, assegurando que cada junta de solda permaneça brilhante, limpa e livre de porosidades. Depois fica mais complexo. O driver é acomodado na cavidade interna do corpo da lâmpada e devidamente fixado para evitar deslocamentos. Logo em seguida, ocorre a integração do casquilho, a base de rosca padrão, e 26, que permite a conexão com os bocais domésticos. Vê-se como os fios terminais do driver são soldados à base em uma manobra rápida e controlada,
permitindo que todo o conjunto seja submetido a um teste de ignição instantâneo para validar a continuidade do circuito. Tudo só se complica conforme a lâmpada entra em sua fase de acabamento estrutural. Cúpulas de policarbonato transparente, projetadas para a difusão homogênea da luz, são coletadas por garras pneumáticas automatizadas para o fechamento hermético. O equipamento posiciona o difusor enquanto o conjunto avança para a inspeção técnica completa, onde cada parâmetro de luminosidade e segurança será verificado. O material segue adiante pela cadeia de montagem final. Manipuladores robóticos elevam as cúpulas e as posicionam com precisão milimétrica sobre cada lâmpada. Por que a vedação é considerada a etapa mais crítica nesta fase da montagem? À primeira vista, a junção parece ser apenas um encaixe mecânico comum entre duas peças, mas na prática, é a aplicação de um anel fino de silicone resistente ao calor que determina a longevidade do componente, pois o braço robótico pressiona a cúpula contra a estrutura de alumínio para bloquear totalmente a entrada de umidade e partículas de pó. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o equipamento gradualmente desloca as unidades por uma correia de teste de luz após alguns segundos de cura. Sensores ópticos de alta sensibilidade iniciam a varredura para medir o brilho, a difusão, o tom exato da cor e a estabilidade da corrente elétrica. O processo está apenas ganhando velocidade. Se o sistema detectar que a iluminação se espalha de forma homogênea, sem apresentar qualquer sinal de encandeamento ou cintilação, a lâmpada segue para a zona de embalagem automatizada. Sistemas robóticos organizam cada unidade em bandejas antiestáticas para evitar descargas elétricas indesejadas. Vê-se como as máquinas envolvem os produtos em mangas protetoras enquanto imprimem códigos QR e os números de identificação de cada lote de produção. Tudo só se complica ao olhar para o passado, pois esta jornada de evolução tecnológica se estendeu por mais de 100 anos. Em 1879, Thomas Edison apresentou a primeira lâmpada incandescente que operava por 40 horas contínuas. Apenas um ano depois, o inventor refinou o design original para prolongar a vida útil do filamento para mais de 1.200 horas. Esta inovação marcou o início oficial da era da luz elétrica em escala global. No entanto, o uso prolongado dessa tecnologia evidenciou problemas técnicos como a baixa eficiência, a geração de calor excessivo e o alto consumo de energia. Depois fica mais complexo. A transição para o próximo nível ocorreu no início do século XXI com a ascensão dos semicondutores. A iluminação LED emergiu como substituta definitiva para o antigo filamento de tungstênio. A economia gerada por essa mudança atinge 200 bilhões de dólares, montante que equivale à produção anual de centenas de centrais térmicas em pleno funcionamento. É possível observar como a tecnologia evoluiu de tubos de vidro volumosos para chips LED menores que grãos de areia. O material segue adiante pela cadeia, consolidando a transformação de energia em luz e resistência técnica. Dezenas de milhares de horas é o tempo exato de operação que os diodos emissores de luz, conhecidos como LEDs, sustentam com uma eficiência energética sem precedentes na história da iluminação. Por que esses dispositivos substituíram as tecnologias anteriores de forma tão definitiva? A resposta reside na sua capacidade de converter eletricidade em luminosidade, com o mínimo de desperdício térmico, mantendo a missão de iluminar o ambiente global de maneira inteligente e sustentável. Mas isso é apenas o começo. As formas evoluíram, mas a função primordial de dissipar a escuridão permanece inalterada em cada nova geração tecnológica produzida. Com que frequência ocorre a substituição de um computador pessoal no ciclo de consumo atual? Geralmente, esse intervalo flutua entre 2 e 5 anos, um ritmo que se repete com aparelhos celulares e até com veículos antigos que, após décadas de serviço, são finalmente destinados ao descarte. Cada máquina que deixa de operar e cada fragmento metálico segregado como resíduo carrega em sua estrutura dezenas de metais preciosos de alto valor industrial. Esses elementos não são substâncias ordinárias encontradas livremente na superfície.
Pode-se notar como a complexidade desses componentes revela um passado de extração mineral profunda, exigindo um custo imenso de energia mecânica, suor humano e engenharia avançada. O processo está apenas ganhando velocidade. 700 mil milhões de dólares é o volume financeiro movimentado anualmente por uma indústria global que transforma o que parecia inútil em matéria-prima estratégica. À primeira vista, o acúmulo de carcaças metálicas pode sugerir o fim de um ciclo de vida, mas na prática, este local funciona como o ponto de partida para um renascimento industrial em larga escala. Dentro de instalações colossais, os metais não enfrentam a obsolescência definitiva. Vê-se como o cenário, frequentemente confundido com um cemitério de sucata, opera na verdade como um berçário tecnológico para os recursos que sustentarão as futuras cadeias de suprimentos. Tudo só se complica com a diversidade dos materiais acumulados. Como é possível desatar o nó logístico e químico de uma montanha caótica composta por aço retorcido, polímeros plásticos e redes complexas de fios de cobre? A humanidade desenvolveu métodos para reverter a entropia desses resíduos, purificando o metal até que ele recupere a força e a integridade molecular do dia em que foi extraído originalmente do solo. O equipamento gradualmente processa essa massa heterogênea sob temperaturas que atingem milhares de graus Celsius para garantir a separação atômica dos elementos. Transição para o próximo nível. Esta transformação representa um dos processos de engenharia mais rigorosos do planeta, onde a física e a química trabalham para reinserir o material na economia ativa. Pode-se notar como a operação se inicia no pátio de coleta de metal, onde o fluxo constante de materiais descartados é organizado por grandes garras hidráulicas. À primeira vista, o pátio de recebimento parece um caos desordenado de fragmentos oxidados, mas na prática, cada lote é categorizado pela densidade e condutividade. As lâminas dos trituradores industriais giram sem parar para reduzir o volume das peças maiores antes da triagem magnética. O aço e as ligas ferrosas seguem por esteiras automatizadas em direção aos fornos de indução, onde o calor extremo eliminará as impurezas superficiais. O metal se deita em camada uniforme à medida que o processamento inicial estabiliza a carga para a fundição. Daqui a transformação se move para a próxima fase de processamento. 400 milhões de toneladas de minério de ferro deixam de ser extraídas da natureza todos os anos, devido a uma infraestrutura invisível. Por que o mundo investiria bilhões em locais que, à primeira vista, lembram depósitos de descarte? Aparentemente não é complexo acumular metais, mas na prática, essa rede funciona como uma mina urbana do século XXI, operando com uma lógica logística superior às extrações convencionais. Pode-se notar como a poeira assenta lentamente sobre o aço empilhado, enquanto o sistema coordena uma estratégia global de alta complexidade. Mas isso é apenas o começo. Caminhões de grande porte, carregando o que restou do consumo industrial e social, avançam sobre balanças eletrônicas com capacidade para 60 toneladas. O equipamento gradualmente fixa o peso exato de cada carga, garantindo que cada quilo de entrada seja registrado sem margem para erro. Nos centros de processamento que utilizam tecnologia de ponta, etiquetas de identificação por radiofrequência, conhecidas como RFID, monitoram o deslocamento de cada remessa individualmente. Vê-se como o rastreamento automatizado impede que metais de alto valor, como o cobre, o alumínio ou o níquel, se dissipem em meio ao volume massivo de ferro. Depois, fica mais complexo. 30 a 40% de todo o fluxo de metal reciclado do planeta atravessa os oceanos em uma rede de comércio internacional sem precedentes. Países como o Japão, a Alemanha e a Coreia do Sul estruturam suas indústrias em torno desses elos vitais de fornecimento. Dezenas de milhões de toneladas de sucata de aço partem dos Estados Unidos com destino às siderúrgicas localizadas na Índia, na Turquia e no Vietnã. O processo está apenas ganhando velocidade. 2 toneladas de dióxido de carbono deixam de ser lançadas na atmosfera para cada tonelada de sucata que retorna ao ciclo produtivo. Tal impacto ambiental colossal
transforma o recolhimento e o armazenamento em uma barreira técnica contra o desperdício de recursos. À primeira vista, a organização desses materiais parece uma operação rotineira de recepção, mas na prática, ela atua como a primeira linha de defesa em uma cadeia de suprimentos globalizada. Pode-se notar como a precisão dos registros e a escala das exportações economizam centenas de bilhões de dólares em mineração e tratamento de resíduos. O material segue adiante pela cadeia. 3.000 libras por polegada quadrada. Esta é a força colossal exercida pelos pistões hidráulicos para transformar o caos metálico em matéria-prima processável. Por que submeter carcaças de veículos e estruturas industriais a uma pressão tão extrema antes mesmo do transporte? Aparentemente, a sucata poderia ser movida em seu estado original para economizar tempo. Mas sem a compactação mecânica, o metal volumoso e irregular torna-se um risco logístico incontrolável, ocultando perigos que podem comprometer toda a cadeia da economia verde. A compressão não é apenas uma questão de logística. Garras hidráulicas robustas agarram chapas de metal retorcidas e restos de maquinário, lançando-os para o interior dos compactadores com movimentos precisos. O equipamento gradualmente reduz o volume de centenas de quilos de material, esmagando o aço em uma questão de minutos, enquanto o chiado dos sistemas pneumáticos ecoa pela unidade. Pode-se notar como o metal se deita em camada uniforme sob a prensa, perdendo suas formas originais para se tornar um bloco denso e sólido. Mas isso é apenas o começo. À primeira vista, o agrupamento da sucata parece um método para otimizar o carregamento de caminhões e contêineres, mas na prática, a prioridade absoluta reside na segurança operacional. A força implacável elimina espaços vazios traiçoeiros que, em seu estado natural, poderiam armazenar gases inflamáveis ou resíduos de óleo altamente voláteis. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como os fardos resultantes, medindo entre 20 e 40 polegadas de cada lado, saem da prensa com uma geometria perfeitamente calculada para o empilhamento. Existe um perigo oculto ainda mais crítico: as baterias de lítio defeituosas esquecidas entre os componentes. Por que o esmagamento controlado é preferível ao transporte de peças soltas? O risco de uma explosão ou incêndio durante o deslocamento é real se uma dessas células for danificada de forma imprevisível em um compartimento de carga aberto. A compressão total garante que o material se torne um bloco compacto e gerenciável, mitigando reações químicas violentas. Tudo só se complica. As peças de grande escala foram devidamente contidas e estabilizadas para a etapa seguinte: transição para o próximo nível. O desafio agora se volta para milhões de componentes menores e significativamente mais complexos que ainda não passaram pela triagem. Motores elétricos, computadores obsoletos, eletrodomésticos diversos e emaranhados de fios formam uma massa heterogênea que exige uma abordagem técnica distinta. O metal atinge a prontidão para a forma. Dezenas de materiais distintos compõem esses objetos, todos unidos por ligações físicas complexas que desafiam a desintegração simples. Por que é necessária uma destruição tão absoluta para realizar a separação desses componentes? À primeira vista, uma pressão constante poderia parecer suficiente para romper as estruturas, mas na prática, a resistência das ligas exige uma abordagem muito mais agressiva. Apenas a fragmentação total no interior do triturador, o núcleo central da linha de reciclagem, é capaz de desfazer as uniões metálicas e plásticas de forma definitiva. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como a sucata é lançada na câmara de esmagamento, onde o impacto mecânico atinge níveis extremos de energia. Martelos de aço pesado, projetados para suportar o desgaste abrasivo, giram a velocidades vertiginosas que variam entre 50 e 2.000 rotações por minuto. O equipamento gradualmente despedaça a estrutura original através de golpes repetitivos e violentos contra as paredes da câmara. O som da operação preenche o ambiente enquanto a força bruta rasga o metal em fragmentos minúsculos, reduzindo peças inteiras a pedaços de apenas alguns centímetros ou até milímetros de diâmetro. O processo está apenas ganhando velocidade.
105 toneladas de sucata podem ser processadas por hora por um único sistema de trituração, dependendo das especificações de seu design industrial. Essa eficiência operacional permite que o volume massivo de resíduos seja transformado em matéria-prima granulada em um tempo mínimo. No entanto, a meta principal dessa violência mecânica controlada não se limita à simples redução de dimensões. O objetivo técnico fundamental é a quebra sistemática de todas as ligações físicas entre os diferentes elementos que compõem o produto original. Transição para o próximo nível. Esta força de impacto incrível é o mecanismo que finalmente promove a libertação de metais e polímeros valiosos para a recuperação. Pode-se notar como a ação dos martelos separa os fios de cobre de sua camada de isolação plástica de forma limpa e rápida. O impacto racha os núcleos de aço situados no interior dos motores elétricos, enquanto desprende simultaneamente o cobre e o estanho, fixados nas placas de circuito impresso. O que antes era um motor complexo, agora se torna uma pilha desordenada de seus componentes básicos fundamentais. Tudo só se complica. A verdadeira engenharia de separação entra em ação agora que os materiais estão fisicamente livres de suas conexões originais. O fluxo heterogêneo de fragmentos metálicos e plásticos é transportado por uma correia de alta resistência para as etapas subsequentes de triagem. Como separar o aço do alumínio ou o cobre dos resíduos de plástico de maneira automatizada e precisa? Aparentemente não é complexo organizar esses itens, mas na prática, a velocidade do fluxo exige soluções tecnológicas avançadas para evitar a contaminação entre os lotes. Depois, fica mais complexo. O primeiro passo técnico nesse estágio de filtragem utiliza a força bruta magnética para isolar os metais. Um ímã de alta potência, configurado geralmente como um tambor rotativo, permanece suspenso sobre a correia transportadora em movimento constante. Ele gera um campo magnético intenso e contínuo que penetra na camada de fragmentos que desliza abaixo do equipamento. Imediatamente, todas as peças ferrosas, incluindo fragmentos de ferro e ligas de aço, são atraídas pela indução metálica. O metal se deita em camada uniforme à medida que é capturado e desviado do fluxo principal. O material segue adiante pela cadeia de processamento. Pedaços de metal ferroso são arrancados do fluxo de materiais com uma força magnética implacável. Porque esses fragmentos são puxados para cima, desafiando a gravidade, enquanto o restante da carga segue seu curso original. Aparentemente não é complexo entender a atração magnética, mas na prática, essa manobra desvia o ferro para um contentor separado com precisão absoluta, enquanto metais não ferrosos, como o cobre e o alumínio, permanecem na esteira junto a plásticos e borrachas. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como a carga avança para uma zona onde as máquinas já não possuem o discernimento necessário para a separação fina. Mas isso é apenas o começo. O filtro mais preciso de toda a unidade industrial entra em operação neste estágio crítico, o ser humano. Sob o brilho de uma iluminação intensa e constante, trabalhadores posicionados em linhas de triagem utilizam olhos treinados para identificar o que sensores eletrônicos poderiam ignorar. Vê-se como suas mãos rápidas removem componentes com uma adaptabilidade que a automação ainda não consegue replicar integralmente. Eles buscam ativamente por elementos que possuem o potencial de comprometer a integridade de toda a fusão subsequente. Porque a atenção aos detalhes precisa ser tão extrema nesta etapa? Uma única bateria danificada que tenha passado despercebida ou uma liga metálica misturada erroneamente pode contaminar um lote completo de material. Peças eletrônicas ou componentes impregnados com graxa pesada são removidos sistematicamente para evitar falhas químicas. Tudo só se complica se um erro ocorrer, pois o custo pode atingir dezenas de milhares de dólares e arruinar toneladas de metal puro em segundos. Este controle humano final atua como a garantia técnica de que apenas o insumo mais limpo avançará na cadeia produtiva. Depois de ser submetida a essa dupla verificação rigorosa, a sucata, agora devidamente purificada e classificada por tipo, atinge o estado ideal para o processamento térmico. O equipamento gradualmente direciona o material para diferentes destinos
de acordo com suas propriedades físicas. Transição para o próximo nível. O aço e o ferro fundido são encaminhados para os fornos a arco elétrico, enquanto o zinco, o cobre e o alumínio seguem para os fornos de indução. No interior dessas estruturas colossais, a matéria-prima enfrenta temperaturas que atingem níveis extremos para promover a liquefação completa. Pode-se notar como o calor intenso transforma o sólido em um estado fluido homogêneo. Os termômetros registram marcas de 2.500 graus Fahrenheit, o que equivale a uma faixa entre 1.300 e 1.700 graus Celsius. O metal se deita em camada uniforme dentro dos cadinhos sob a ação do calor implacável. O material deixa o forno, passando para um estágio tranquilo. 2.900 graus. Essa é a temperatura necessária para converter a solidez do metal em um lago homogêneo de substância líquida e brilhante. Por que este calor extremo é aplicado de forma tão controlada? À primeira vista, parece apenas um processo de derretimento simples, mas na prática ocorre um refinamento químico profundo. O calor rompe as ligações moleculares da carga sólida, enquanto o metal fundido é submetido a uma agitação constante para que cada milímetro da mistura apresente uma composição perfeitamente uniforme. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como as impurezas mais leves, tecnicamente denominadas escória, flutuam gradualmente até a superfície do banho metálico. O equipamento remove mecanicamente essa camada indesejada através de braços robóticos articulados ou, em operações específicas, por trabalhadores equipados com trajes especiais multicamadas, projetados para refletir o calor radiante extremo. Depois fica mais complexo. Vê-se como os operadores introduzem agentes de refino específicos, como o silício ou o manganês, despejando os elementos em quantidades calculadas até a grama. O processo está apenas ganhando velocidade. Uma receita técnica rigorosa orienta cada adição para determinar com precisão a força estrutural e a futura resistência à corrosão do material. Por que os sistemas de exaustão são tão robustos nesta fase? Aparentemente, os fumos e o pó resultantes da reação são apenas resíduos voláteis. Mas, através de sistemas de filtragem de múltiplos estágios, as partículas são capturadas para reduzir as emissões atmosféricas e recuperar subprodutos valiosos como o chumbo, o estanho e o zinco. Tudo só se complica. Nesta etapa, o metal atinge o seu estado de pureza máxima, apresentando-se líquido, purificado e pronto para a próxima transformação física. O caminho para converter este fluxo térmico em uma geometria sólida e funcional divide-se em duas rotas de engenharia distintas, variando conforme a natureza do metal processado. Para o aço, a solução técnica padrão da indústria é o lingotamento contínuo, um método otimizado para a produção em larga escala. Transição para o próximo nível. O aço fundido é derramado com um fluxo ininterrupto e controlado para o interior de um molde de cobre. Pode-se observar como o molde é intensamente resfriado por circuitos internos de água sob alta pressão, iniciando a solidificação periférica imediata. O metal começa a ganhar estrutura enquanto o resfriamento extrai o calor de forma acelerada e constante. O fluxo fundido segue adiante pela cadeia de produção. 660 graus Celsius. Essa é a temperatura exata em que o alumínio atinge seu ponto de fusão, contrastando com as exigências térmicas muito mais elevadas do aço. Por que o resfriamento do alumínio deve ser monitorado com tal precisão milimétrica? Aparentemente não é complexo resfriar um metal fundido, mas na prática, a condutividade térmica extremamente alta deste material exige um controle rigoroso para evitar falhas estruturais. Se a temperatura oscilar de forma abrupta, rachaduras superficiais podem surgir instantaneamente ou gases indesejados podem ser aprisionados no interior da peça, o que comprometeria a integridade total do lingote. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o aço inicia seu processo de solidificação de maneira periférica, criando uma crosta externa resistente, enquanto a parte central permanece em estado líquido. O equipamento gradualmente puxa essa fita de metal semissólido para baixo, utilizando uma sequência de rolos que servem tanto de guia quanto de suporte estrutural durante o endurecimento completo.
Vê-se como a matéria-prima se transforma em formas geométricas contínuas, resultando em tarugos quadrados, placas planas ou grandes blocos destinados ao forjamento industrial. O processo está apenas ganhando velocidade. Maçaricos de oxicombustível entram em operação para realizar o corte dessas formas em comprimentos padrão rigorosamente medidos. 1220 graus Fahrenheit representam o limite térmico onde o equilíbrio entre calor e frio se torna crítico para o alumínio. O metal líquido é frequentemente vertido em moldes robustos de ferro fundido ou aço, que contam com sistemas internos de água circulante para a dissipação de calor. Nesta etapa não termina o desafio técnico, pois a proteção contra defeitos invisíveis é a prioridade da engenharia. A câmera desliza ao longo da superfície do metal, que agora retorna ao estado sólido, mas ainda necessita de tratamentos finais antes da distribuição comercial para indústrias automotivas ou setores da construção civil. Depois, fica mais complexo. Pode-se notar como as bordas irregulares dos lingotes de alumínio são removidas por ferramentas de precisão para garantir a uniformidade dimensional de cada peça. Inspetores realizam análises visuais minuciosas em busca de microfissuras que poderiam comprometer a segurança do produto final em aplicações futuras. Tudo só se complica com a necessidade de proteger o material contra a oxidação, seu principal agente de degradação natural. O equipamento gradualmente envolve os lingotes ou bobinas em camadas de papel especial, criando uma barreira física contra o ambiente externo. O material segue adiante pela cadeia de produção de forma segura.